qual que era a parnassá deles, sustento deles. Como que foi o intercâmbio dos judeus da França com os outros países? Isso vimos na nossa última aula. Hoje vamos se dedicar para a pessoa provavelmente mais famosa que nós temos daquela época e continua sua grandeza até os dias atuais, é chamado Rashi. E vamos dividir a nossa aula hoje em duas partes. Primeiro vou falar um pouco sobre Rashi, depois convidei meu gênero, que é Rabino Ari Shapiro, e eu vou pedir para ele estudar com vocês um trecho de Talmud com uma explicação do Rashi do lado e demonstrar para vocês que sem Rashi a gente ia se sentir totalmente perdido. Totalmente perdido. Agora, a obra do Rashi é uma obra enorme. Antes de falar sobre sua vida, vamos falar sobre sua obra. O Rashi quase que fez uma explicação sobre todo o Talmud. Não sei quantos de vocês conhecem o tamanho do Talmud, mas tem aqui algumas pessoas que fizeram já uma parte de Daf Yomi também. O Talmud é enorme, de tal forma, se alguém estuda uma página, frente e verso, uma página por dia, demora 7 anos e meio para terminar o Talmud. Aqui vocês podem entender qual que é a quantidade do Talmud. Mas o Talmud é muito difícil para estudar sozinho. Não tem parágrafos, não tem pontuação. Você não sabe o que é uma afirmação, o que é uma pergunta. Você não sabe qual que é a conclusão. Se nós não temos alguém para segurar nossa mão e falar, vamos junto, eu explico para vocês linha por linha, a gente se perde. E o Rashi escreveu suas explicações sobre quase o Talmud inteiro. O motivo que nós não temos o Talmud inteiro, porque o próprio Rashi deixou claro que ele escreveu sobre tudo. Entretanto, ele quis uma revisão. Ele quis revisar mais uma vez aqueles que para realmente ver se ele acertou em cheio. E não conseguiu terminar a revisão totalmente, por isso tem uma parte que falta. Mas se nós vamos pegar a quantidade de Rashi que tem sobre o Talmud, não se entende como que uma pessoa era capaz de escrever uma explicação tão profundo de um lado e tão simples do outro lado. Porque o Rashi, que nem no Chumash, Rashi também sobre a Bíblia, sobre o Hamishah Chumash, 5 livros de Moisés, também fez a sua explicação. E naquele Rashi diz a sua regra, eu venho explicar a Torá que nem uma criança de 5 anos pode entender. Até um Ben Hamesh Lemikra é capaz de entender. 5 anos, que é a hora de começar a estudar a Bíblia. Segundo o Mishnah, no Tratado Avot, diz o Rashi, eu venho aqui para dar uma explicação simples. Se tem alguma coisa que, às vezes, o Rashi traz um Talmud, ou uma outra fonte chamada Medrash, se o Rashi traz o Medrash, porque não dá para entender isso simples. Mas mesmo assim, ele tenta normalmente uma explicação simples, depois ele entra e dá para explicar de uma outra maneira, mas isso é necessário somente quando o Rashi não estava satisfeito com sua explicação simples do assunto. Ou seja, o Rashi fez uma explicação sobre a Torá inteira, a Bíblia inteira, sobre o Talmud inteiro. E seu neto, chamado Rabbeinu Tam, ele escreve num lugar o seguinte, aquilo que meu avô fez sobre o Talmud, eu também poderia, eu com meus irmãos e primos, a gente ia conseguir
também fazer igual. Mas a sua explicação sobre a Torá, isso não. Isso é uma obra do nosso avô mesmo que ninguém consegue. O Rashi ele tem um approach o seguinte. De um lado, ele segue aquilo que sempre está escrito no Talmud, se alguém ensina de uma maneira mais curta e objetiva possível. Não começa a dar grandes explicações, porque a gente perde o fio da meada, como se diz aqui. Fica exatamente concentrado para chegar na explicação mais rápido e mais claro. Eu acho que a palavra aqui é conciso. Existe essa palavra? Eu acho muito conciso. Depois, ao mesmo tempo, o Rashi tinha mais um trabalho. O Talmud, antigamente não tinha como imprimir, tudo foi escrito. O Rashi tinha que pegar aquilo que foi escrito, e muitas vezes, quando alguém escreve, não muitas vezes, tem uma carta do nosso Rebbe, que trabalhou muito nessa área, ele diz, quando alguém copia alguma coisa, tem uma quantidade de erros que tem que acontecer. Você é incapaz. Ninguém é capaz de copiar, por exemplo, a Torá inteira e não encontrar algum erro depois. Hoje, tem uma maneira mais fácil. Quando alguém compra uma Sefer Torá, isso passa pelo plotter, pelo computador, que logo detecta qualquer erro. Mas na época do Rashi não tinha computador, não tinha como arquivar os dados, e mesmo assim o Rashi revisa, o Rashi escreve, e também corrige o próprio Talmud dos erros que tinha no Talmud por causa de todas essas cópias que foram feitas e organiza eles tanto pelo aquilo que está escrito, pela pontuação, onde que começa um raciocínio, onde que termina, onde que é uma prova, onde que é uma contradição. Rashi sempre vai dizer, isso aqui é uma pergunta, isso é uma resposta. Rashi começa a guiar pelo o tráfico do Talmud de uma forma super organizada, explica os conceitos de uma forma muito clara. Isso é o Rashi. É bom saber que o Rashi tinha 3 ajudantes. Mas não eram alunos, eram suas filhas. Filhas mulheres. Rashi não teve filho homem, ele teve 3 filhas, Miriam Yocheved, a terceira nome não é conhecido, ele tinha gêneros, grandes eruditos no Talmud, mas quem ajudou ele para escrever foram as filhas. As filhas realmente se dedicaram e ajudaram ele na obra. Mas mesmo assim, a obra é tão grande e tão magnífica que hoje não existe um Talmud imprimido sem o Rashi do lado e não existe ninguém que estuda o Talmud sem o Rashi. É tão importante. De tal forma, quando alguém entra numa yeshiva para estudar, yeshiva é uma escola rabínica, quando alguém entra na yeshiva para estudar, se manda ele colocar um dedo no Talmud e outro dedo no Rashi. E vai junto. Somente assim que a pessoa pode seguir, senão ele se perde logo. Isso é a obra do Rashi. O nosso Rebbe foi mais longe ainda. Ele mostra que dentro do Rashi tem muito Kabbalah e muitos assuntos profundos escondidos por trás das palavras. Isso é comum naquele que o Rebbe mostra. Agora, poderia-se pensar que o Rashi não tinha nada mais para fazer além de ficar estudando a Torá. Mas não foi bem assim. O Rashi era um grande comerciante de vinho. O vinho do Rashi, no tempo dele, era famoso. E, pelo jeito, ele era um homem com posses, era um homem com dinheiro. O vinho do Rashi, conforme daquele que é conhecido, foi para os lugares mais importantes naquele tempo, eram compradores do vinho do Rashi. Que nós vimos na nossa última aula, naquele tempo muitos Yehudim trabalharam com vinho. O motivo era, para ter vinho, tem que ser um vinho kasher. Vinho kasher tem que ser feito através de um Yehudi, através de um judeu. E o único jeito de ser feito através é fazer ele mesmo. Não tinha ainda hashgachot, que nem nós temos aqui, que rabinos se juntam, por isso
começaram a fazer vinho para si mesmo. E já que França, aquela área que Rashi morava, era muito bom para vinho, até hoje, French wine, vinho francês é conhecido, por isso se dedicaram a isso. O neto de Rashi, Rabbeinu Tam, também era um homem riquíssimo por causa da venda do vinho. No fim, Rashi é um fenômeno comerciante. E depois tem mais um assunto que devemos saber. Diferente de que Maimônides foi estudar também estudos laicos. E teve bons professores. Estudou medicina, fez vários estudos. Rashi somente se dedicou ao estudo da Torá. Mas mesmo assim, nós vamos ver vários Rashis que seu conhecimento na matemática era fenomenal. Por exemplo, se nós vamos pegar o Talmud Sukkah, para o Sukkah ser kasher, ela tem que ter um certo tamanho. Tem que ser amo ao amo. Tá certo? Vamos dizer 50 centímetros sobre 50 centímetros. Só assim uma pessoa pode entrar. Eu acho que é 7 tefachim. 7 tefachim, ou seja, tem tamanho. Agora o Talmud começa a falar, tudo bem, se é um quadrado, ótimo. Mas o que vamos fazer se é um círculo? Como se mede o espaço do círculo para saber que tem o tamanho quadrado, que tem uma massa ou 7 tefachim sobre. Agora, para fazer isso, o Talmud começa a falar, vamos ver, quanto que um círculo é menos de um quadrado? O Talmud pergunta como menos ou mais. Tem um círculo que está em volta do quadrado, tem um círculo que está dentro do quadrado. Para fazer isso aqui, antes temos que calcular qual que é o diâmetro. E depois, para quem que estuda um pouco matemática, sabe o que é pi. Como se fala pi aqui? Pi. E como pi tem aquele número que te fala, se você sabe o diâmetro, você já pode calcular qual que é circumference, e depois você pode escolher. E depois, como se decide um triângulo, o Rashi até faz um grande conta lá, uma Rashi enorme, onde que ele mostra uma capacidade de matemática que ninguém entende como que ele chegou a isso aqui somente, mas quem tem cabeça, tem cabeça. O Rashi conseguiu. E vários outros Rashis que mostram que seu conhecimento sobre assuntos do mundo é grande. Além disso, no Rashi encontramos muito que ele entendeu várias línguas e principalmente a língua francesa. Muitas vezes o Rashi traz uma palavra e fala essa palavra existe aqui, é chamado, depois traz a palavra em francês. É interessante que o francês que Rashi traz não é o francês que se fala hoje. É um francês idishizado, vamos dizer. Você sabe como que os americanos falam Yiddish? Fica já o inglês diferente. Aqui é idishizado, ou seja, porque era aquele Yiddish, aquele francês que se usava muito em province, com província, Provença. Aquele frase que fala Provença, por isso é um pouco diferente, mas mesmo assim dá para ver que ele usa muitas línguas para explicar, e além disso tem a grandeza do Rashi, que o Rebbe destaca, são várias coisas. Raramente que encontramos um comentarista dizer, não sei. Não encontrei explicação sobre essa palavra. Não sei o que é. No Rashi, várias vezes, quando não sabe, ele fala claramente. Eu sei que eu assumi a responsabilidade para explicar, mas aqui que se fala, aqui fico devendo. Não sei. Não sei. Lo yadat. Não sei. Muito humilde. Às vezes ele fala o seguinte, Velibi omerli. Eu não sei com certeza, mas meu coração diz o seguinte. Eu tenho, como se fala aqui, um feeling. Muito interessante. É interessante como que ele explica os assuntos muito próximos. Você vê,
quando alguém estuda Rashi, ele sente, tem com quem falar aqui, dá para se ajustar e entender mesmo. Tem uma Rashi que o Rebbe destacou, isso eu vi isso do Rebbe várias vezes. Quando se fala sobre as roupas do sumo sacerdote, uma das roupas é chamada eifod. O eifod é um tipo de avental. Eifod é um avental, que era amarrado de uma certa forma, fazendo um X nas costas, e ele é amarrado aqui. No fim, era uma roupa interessante. E Rashi explica o seguinte, e conta, que isso é que nem as mulheres na nobreza, quando eles estão cavalgando, eles usam uma certa roupa, essa roupa dessas mulheres é que nem essa roupa do Kohen Gadol, do sumo sacerdote. O que aconteceu? Uma vez o Rashi estava estudando, de repente ele ouviu fora da sua casa, ele ouviu um barulho. Esse barulho do Rashi era uma coisa diferente. O Rashi parou, ele foi ver, está vendo mulheres cavalgando, vestido disso que ele pensou, uau, por que Hashem me mostrou isso aqui? Estava estudando, estava dentro do estudo da Torá. É meu trabalho para ver mulheres cavalgando, isso aqui não tem outra coisa para fazer na vida. Isso... Olha, eu sei por quê. Queria me mostrar esse tipo do avental para explicar o eifod. Ou seja, estou falando de alguém que estava totalmente ligado. Falamos sobre a obra do Rashi em termos gerais, porque não dá para falar sobre a grandeza do Rashi. A criança assim que começa a estudar Chumash com Rashi, Chumash e Rashi, a Bíblia com Rashi, o Talmud com Rashi, Mishnah com Rashi. Rashi nos acompanha sempre e vai nos acompanhar para sempre, porque sem Rashi a gente está perdido. Com Rashi a gente está iluminado. Por isso a figura do Rashi não viveu muito tempo, 60 e alguns anos, fez uma obra disso. Ninguém entende como que alguém pode fazer uma obra disso sem um computador, sem todos aqueles meios que nós temos hoje. Mas o Rashi, ele estudou certos yeshivot, daqui a pouco vamos ver como se chama os yeshivot. Ali, ele fez anotações. Essas anotações dele, ele chamou de kuntras, livretos. Inicialmente, quando Rashi divulgou sua explicação, ele nem deu o nome dele. Ele chamou isso aqui do kuntras, do livreto. Os netos do Rashi, quando falam sobre o avô, ele chama, está escrito no kuntras, no livreto. O nome do Rashi não é tão mencionado. Com o tempo, logo descobriram que esses livretos têm dono e tem alguém que trabalhou muito para juntar toda essa obra. Humildade do Rashi mais uma vez. Mas o Rashi, por algum motivo, estava na cidade, estudou na cidade de Yiddish, é chamado Vermaisa. No inglês é chamado Worms. Em português é chamado como? O quê? Worms. O Rabino Ara está olhando lá. Ou seja, agora, worms não é uma coisa muito interessante. Worms no inglês significa vermes. Por isso, vermaisa, no Yiddish, Yiddishizado, esse vermes, soa muito melhor. Mas o Rashi estudou no Worms e uma das minhas viagens eu decidi para fazer uma viagem nessa cidade do Worms. É na Alemanha hoje. Hoje é a Alemanha. E nessa cidade do Worms tem coisa interessante. Tem muita história sobre o Rashi, já que ele é uma pessoa tão grande, em volta dele tem
muita história. Agora, um pouco inspirado pelo Rabino Wein, que eu gosto muito de ouvir, como é que ele falou o seguinte: a história, se é verdade ou não importa. O que importa é o tipo de história que se conta sobre a mesma pessoa. As histórias que se contam sobre Moshe Feinstein não vai ser o mesmo que vai contar Lahavdil sobre Trump. Vão ser outras histórias. Das histórias que se contam, se entende qual que está em volta da pessoa. Sobre Rashi tem várias histórias. Um deles é que quando a mãe dele estava grávida com ele, ela estava andando numa rua bem estreita, na cidade do Vermaisa, e um soldado estava cavalgando na frente dela e ela viu que ele vai entrar nela. Ela se virou, ficou olhando para a parede e Deus fez um milagre. A parede entortou de tal forma que ele conseguiu entrar quase por dentro. Confesso que eu estava interessada para ver se pelo menos parede existe. Quando eu viajei para Vermaisa, uma vez eu tinha que esperar 12 horas em Frankfurt para pegar a continuação para Israel. Peguei um carro, com o motorista falou, vamos visitar Vermaisa e várias outras lá, e vamos ver. Realmente existe esse lugar, e tem fotos até que vocês vão conseguir ver aqui, onde que realmente se vê uma parede, onde que tem um certo buraco. Essa história mostra a importância do Rashi, ou seja, queremos destacar que Rashi não é qualquer pessoa, era uma alma super importante. Outra história, o nome do Rashi, o que é Rashi? Rabbi Shlomo Yitzhaki. Rabbi Shlomo, o filho de Yitzhak. O pai do Rashi chamou Yitzhak. Esse Yitzhak, ele trabalhava com joias. Ele tinha uma pedra preciosa. Uma pedra super importante. E ali tinha um grupo de pessoas envolvidas com idolatria que queriam pegar essa pedra e usar para os assuntos deles. Ele ficou com medo que ele vai ser forçado para entregar essa pedra para a idolatria. O que ele fez? Ele jogou essa pedra no mar. E mérito disso, foi decretado lá nas alturas que ele vai ganhar um filho, vai ser chamado Shlomo, e esse filho vai ser uma pérola, não uma pérola material, mas vai ser uma pérola para todo o Bnei Israel. Depois tem outra história, esqueci que era a época dos cruzados, a época do Rashi. E um daqueles que estava indo para Israel naquele tempo, para libertar Israel dos islamistas naquele tempo, isso era ida e volta, era o conceito dos cruzados. Ele foi se aconselhar com o Rashi o que vai ser o fim dele. O Rashi falou para ele, inicialmente vocês vão ter sucesso, mas quando vocês vão voltar, quando você volta, você vai voltar apenas com 3 cavalos. Isso que vai sobrar com todo o teu exército. E ele falou para Rashi, vamos ver se isso vai acontecer. Quando ele voltou, realmente ele perdeu a guerra e voltou com 4 cavalos. Ele falou, eu vou entrar no Rashi, eu vou matar ele, porque a profecia dele não se concretizou. E assim que ele entrou pelo portão da cidade, caiu uma pedra, matou ele e o cavalo, de tal forma que realmente sobraram apenas 3 cavalos. Essas histórias que se contam, que se relatam em volta do Rashi para destacar que tipo de pessoa era o Rashi. O Rashi era chamado Rashi, Rabban também, Rabbi Shlomo Yitzhaki e também Rabban Shel Israel. É o Rebbe, o professor de todos os Bnei Israel. Isso é a figura Rashi. Tanto escrito sobre Rashi, só para mim não perder aqui, que horas que é agora? 8h15. Ou seja, para concluir, tem muito mais para falar sobre Rashi, muitas histórias. O que é interessante, o Rashi morava na cidade Troyes. Até hoje não se sabe onde que é o túmulo dele. É interessante.
A cidade de Troyes é mais ou menos 25 quilômetros do Paris, uma cidade que agora os judeus estão começando a voltar para lá, mas muitos anos que era vazia dos judeus, cemitério quase que não tem, por isso não se sabe onde que Rashi está sepultado. O Rashi estava, em algum tempo, no Worms. Não se sabe esse Vermais, esse Worms. Não achou? Worms. 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 That's what it says. Ok. V-O-R-M-S. V-O-R. Ok. Rashi, algum tempo está no Worms. Além daquele parede entortado, na cidade do Worms tem... É meu ou não? Mas no celular dá para duvidar. De quem que é isso? Não tem problema, só tem que descobrir de quem que é. Ok, de qualquer jeito, algum tempo Rashi estava em Worms. Tem aquela sinagoga do Rashi no Worms. Eu visitei essa sinagoga também, mas não se entende como que isso é a sinagoga do Rashi. Porque Rashi não morava em Worms. Ele estudou em Worms. Agora, é chamada sinagoga do Rashi, talvez Rashi era um aluno nessa sinagoga. Mas a chamada sinagoga de Rashi não faz muito sentido. Além disso, aqui ali tem uma cadeira onde que o Rashi sentou. Está todo mundo duvidando se isso não é para atrair turistas, mas provavelmente não é muito verdade. Tem uma mikve lá, isso é interessante, uma mikve muito, muito profunda, mas sinagoga do Rashi não sei. O Rashi tinha um professor, é interessante, ele tinha um professor que estava ligado como lado Ashkenazi, Província, e também tinha um professor que não se conhece o nome, mas ele era um aluno de Rav Hai Gaon, que está ligado com aquele que nós estudamos um tempo atrás, dos Geonim, os gênios lá do Babilônia. Ou seja, ele estava bem conhecendo tanto o rito Sfaradi e o Ashkenazi por causa desse mix de professores que ele teve. Deixou para nós uma obra enorme, realmente para usar e aproveitar. E vamos passar agora, eu acho, para realmente ver um trecho talmúdico, para a gente poder aproveitar um pouco, entender o estilo, e quando vamos terminar o Rashi, vamos fechar o nosso estudo na França. Nossa próxima aula vai ser sobre os cruzados. O Rashi, cruzados. Porque o Rashi morava na época dos cruzados. Não se entende como a França, que era o país mais cristão daquele tempo, é um lugar onde que Rashi poderia ter até a yeshiva própria dele na cidade de Troyes. Trabalhava com vinho, trabalhava como Rosh Yeshiva, escreveu respostas para o mundo inteiro, ao mesmo tempo escreveu toda essa obra. É praticamente não é possível para entender como uma pessoa, mesmo tendo a ajuda das 3 filhas, conseguiu fazer uma obra tão grande. Mas do Rashi vamos passar pelos cruzados, vamos começar a entender como que começou toda essa dificuldade. É uma época de 300 anos, uma época super, super triste para nós. Vários kehilot, vários grupos de Yudim, cidades, foram destruídos, mas isso, se Deus quiser, para a nossa próxima aula. E sabido quantos anos o Rashi levou para fazer essa obra dele? A vida toda, né, provavelmente. O Rashi viveu 60 e alguns anos, tá certo? 15 anos ele estava nos yeshivot. Ou seja, ele provavelmente tinha 30 anos para fazer essa obra. Provavelmente. Consegui completar. Ele conseguiu aproveitar o tempo. Você sabe, isso me lembra, eu não quero invadir o próximo ano, mas tem uma história que eu vi o Rebbe relatando e realmente me marcou. O Rebbe contou que uma vez, isso aconteceu na cidade do Leningrado, hoje é São Petersburgo, mas naquele tempo se chamou Leningrado. O Rebbe falou o seguinte, que ele estava falando com seu sogro, que é o Rebbe naquele tempo,
E seu sogro precisava viajar, se não me engano, o trem saiu 1h à tarde. E era mais ou menos 11 horas. Ele entrou para falar com seu sogro. Provavelmente deixou ele trabalho para fazer na sua ausência. Durante a conversa, alguém entrou, trouxe chá e bolachas antes da viagem. E conversaram um bom tempo, tudo numa calma. E mais ou menos 12h15, alguém entrou, bateu na porta com respeito, deixou a maleta do Rebbe do lado e falou para o Rebbe, olha, temos que sair. O Rebbe se despediu de tudo com muita calma, sem pressa nenhuma. E o nosso Rebbe foi acompanhar seu sogro até o carro daquele tempo. O Rebbe perguntou para seu sogro, Ad kedei kach, será que é possível uma pessoa ficar tão calma antes de uma viagem que nem o senhor? Normalmente, uma pessoa tem que viajar, ele olha pelo menos 5 vezes se ele pegou o passaporte. Está aqui, ótimo. 15 minutos depois, de novo ele olha. Depois a esposa pergunta, você pegou o passaporte? Quem sabe, não. Depois, está nervoso, senta, levanta, fica olhando, vou atrasar, não vou atrasar. Pessoas ficam nervosas. Aqui ele falou, Ad kedei kach, é possível uma pessoa manter a calma assim? E seu sogro lhe respondeu o seguinte, um pouco após a época do Rashi, morava naquele tempo no Península Ibérica, onde estava o Rashba. O Rashba era Rabbi Shlomo ben Aderet, muito conhecido no Talmud. E esse Rashba, ele escreveu uma explicação sobre o Talmud, não que nem Rashi, mas uma grande explicação. Também ele é um grande rabino, escreveu respostas para o mundo inteiro, Tshuvot HaRashba. Além disso, ele também era um médico. Além disso, ele também tinha uma yeshiva com 800 alunos. E ele fez questão que todos os dias ele pegava um aluno e passeava com ele por algum tempo, sozinho. Se ele poderia ir na beira do mar, para poder dar uma atenção individual. Com 800 alunos, provavelmente era um aluno em cada 3 anos, ou seja, mas de qualquer jeito, talvez ele escolha aquele que mais precisa, ou seja, estavam muito dedicados aos alunos. Uma vez perguntaram para ele, como você consegue tudo isso aqui? Como você consegue tudo isso aqui num dia? Ele falou o seguinte, quando eu sou médico, sou somente um médico. Eu me dedico a ser um médico. O tempo rende. Quando eu trabalho na yeshiva, é só yeshiva. Quando eu respondo pessoas, só respondo as pessoas. Quando eu vou como aluno, é só aquele aluno. Tudo que eu faço totalmente. Eu faço 3 coisas ao mesmo tempo. Não fico ouvindo, não vai ida e volta. E quando você trabalha assim, você é organizado, você é calmo, tudo tem sua hora, você não se confunde. Isso hoje é chamado time management. Hoje tudo tem um nome. Pelo jeito, o Rashi tinha um time management fora de comum. Se poderia fazer isso aqui, além de uma cabeça fenomenal. Mas vamos agora ver um trecho talmúdico e a próxima vez continuamos, já sabemos para onde que vai ser a continuação das nossas aulas. Rabino Ari, por favor. Can I put this up? No. This is a magnet. Now, this is what everybody has. Come on. Same page. Agora, quem quer acompanhar, pode acompanhar, mas está apenas no inglês. O motivo, que a Artificial Intelligence não consegue traduzir Talmud. Sabe por quê? A mistura de línguas. Vai aprender ainda. Vai aprender. Estamos aprendendo certo. Tudo bem? Boa noite. Em primeiro lugar, queria agradecer o convite do Rabino para participar das aulas, mas com a permissão, queria acrescentar um ponto, que eu acho que também é interessante, sobre as obras do Rashi, que a gente praticamente não encontra com outro sábio, é que
na sua explicação sobre o Tanakh, a Torá e a Bíblia, encontramos subexplicações. A explicação do Rashi, hoje, explica dezenas ou centenas de explicações sobre a explicação dele. Isso praticamente não existe com outras explicações. Tem a explicação, é bonito. Tem algumas que têm comentários um pouquinho, mas essa literalmente tem obras e volumes explicando o Rashi. Só para você entender o tamanho da importância do Rashi no estudo da Torá. Ok. Todo mundo tem aqui um trecho da Gemara para explicar um pouquinho o Talmud. Essa é a folha do Talmud que vamos chamar, por esse momento, a folha original. Se você continua aqui nos panfletos, tem o mesmo Talmud, só que com tradução e explicações simples em inglês. É interessante que eu acho que o Talmud que nós temos hoje em inglês, the prototype é o Rashi. Só que eles pegaram o conceito de explicar linha por linha e eles fizeram isso de uma forma linear, que dá para ler um atrás do outro, em vez de precisar folhear, ou como o Rabino falou, ficar com o dedo num lugar e outro lugar ao mesmo tempo. Mas o conceito, a invenção de como explicar o Talmud é do Rashi. Isso é 100%. Ok. Eu vou estar lendo dessa folha aqui. Vocês podem acompanhar nas próximas folhas. E o motivo é porque a tradução em inglês é mais ou menos a tradução do Talmud. Ele não traz a tradução linear do Rashi, só que embaixo, na rodapé, onde que ele acha que o Rashi não foi suficiente explicado. No texto, ele acrescenta embaixo, mas não é linha por linha, palavra por palavra. E como hoje a gente quer ver o próprio Rashi, vamos tentar se dedicar com as palavras do Rashi o máximo que possível. É longo, Rabino escolheu um assunto diferente. Então vamos ver e vamos tentar. Mas antes de começar, gostaria de deixar claro, o objetivo do estudo não é a halakha. Muitas vezes a gente começa um assunto, aí surgem dúvidas, what if, e se essa acontece. É um assunto complexo, eu não sou a pessoa apta para responder todas as halakhot, mas vamos tentar focar nas palavras do Talmud, e como sem o Rashi fica difícil, e como o Rashi acrescenta e esclarece o assunto. Ok? Ok. Mas antes de ler, a gente precisa um pouco de contexto. Tá? Como é que vocês estão vendo aqui, isso não é a primeira folha. Então, quem está abrindo esse Talmud, isso já é a segunda folha, ou ele já tem uma noção do assunto tratado. Quando você abre o Talmud e simplesmente começa a ler, às vezes demora um pouquinho para se situar no assunto. Então, vamos se situar no assunto. O assunto principal, aqui o Talmud vai trazer dois assuntos. O assunto principal é sobre testemunhas que vieram para testemunhar. E depois ficamos sabendo que eles eram mentirosos, eles mentiram, mas mentira específica. Mentira de que, não que vocês não sabem aquelas informações, mas vocês testemunharam que vocês presenciaram tal e tal coisa. É impossível porque naquele dia, naquela hora, você não estava lá, você estava conosco. Esse é o tipo de desqualificação que se trata. Tem vários tipos de desqualificações que pertencem a testemunhas. Cada um tem uma outra regra.
Esse tipo de desqualificação tem uma regra específica. E nesse caso, esse grupo de testemunha, grupo porque é pela halakha precisa 2, esse grupo de testemunhas, se foi desqualificado porque um outro grupo veio e falou, você não poderia testemunhar sobre tal fato porque naquele dia você estava conosco, sim? Aquilo que eles tinham intenção de causar, o dano que eles tinham intenção de causar, agora volta para eles. Regra número 1. Esse é o assunto que a gente vai, o principal assunto, na verdade, da Mishnah que a gente vai estudar. Só que, nesse caso, pode surgir vários episódios, várias situações, onde que você não sabe identificar quais foram os danos possíveis causados pelo testemunho. Na Mishnah que a gente vai estudar, ele vai explorar, elaborar dessas possíveis situações e tentar descobrir quais foram os danos que eles queriam causar. Que agora cabe a eles fazerem, pagarem ou se sujeitarem. Ok? Ok. Vamos agora no meio da folha, aqui, ou se vocês estão no inglês, página 3A2. 3A2. Ok? Tem um trecho no meio, em inglês, que está escrito Mishnah. Mishnah é onde é a origem da Torá oral, ou seja, a Torá oral foi transmitido até a época de Rabbeinu HaKadosh, Rabbi Yehuda HaNassi, logo no final do segundo Beit HaMikdash, e ele acabou escrevendo Mishnah, que são leis curtos. A Gemara, posteriormente, com as dificuldades que os alunos tiveram para interpretar lei tão curto, foram elaborando que se tornou os volumes do Talmud Bavli Babilônia. Ok? Então, o sistema que o Talmud usa, ele cita a Mishnah, depois começa a discussão. Cita outra Mishnah, discussão para elaborar e esclarecer tal Mishnah. Então, a Mishnah que a gente vai começar, está escrito o seguinte. Vieram duas testemunhas, e meidim anu et ish ploni, nós testemunhamos que fulano de tal, ele divorciou a sua esposa, shegeresh et ishto, velo natan la ketubah. E ele não pagou a ketubah. Ok, qual é o caso? Nós sabemos, pela lei judaica, homem e mulher se casam, tem uma halakha que tem que escrever um contrato que se chama ketubah, mas na linguagem do Talmud, nesse contexto, ketubah significa o valor que consta lá, que agora o marido deve à mulher, caso ele chega a falecer antes dela, ou chega a divorciar ela. Isso é uma cláusula, isso é uma halakha que garante o sustento, a preservação dela. Se, por acaso, ela falece antes do marido, essa ketubah não tem valor. Não que automaticamente é herdado pelos filhos. Ele é somente herdado pelos filhos dela, caso ou ela fica viúva, ou se divorcia, aí ela recebe essa quantia, agora quando ela falece, passa para os herdeiros dela. Mas esse somente quando ela fica viúva ou ele divorcia ela, aí ela recebe. Então, nesse contexto, a palavra ketubah, apesar que ele está se referindo ao documento, ele na verdade está se referindo ao valor que consta lá. Então, esses dois testemunhos vieram, falaram, olha, nós vimos que essa pessoa, fulano, Reuven, que ele divorciou a sua esposa na frente de nós, só que sabemos que ele não pagou o valor da ketubah. Não pagou. Ok. E, obviamente, o assunto tratado é a desqualificação das testemunhas. Então, é subentendido, não consta, mas é subentendido, que agora vieram outro par de testemunhas
falaram, vocês não poderiam testemunhar isso, porque naquele dia que vocês estão dizendo que foi divorciado, vocês não estavam lá e é impossível vocês terem conhecimento qualquer. Vocês não sabem. Agora, baseado na regra, que agora o dano que eles queriam causar requer sobre eles. Sim? Mas qual dano que se trata nesse caso? Valor da Ketubá. Porque eles estão alegando que você não pagou. Agora ele tem que desembolsar e pagar a Ketubá para a mulher divorciada. Correto? Então, você poderia pensar, é bem claro. O valor que consta na Ketubá, vamos supor, R$1.000. Consta lá R$1.000, agora vocês queriam que ele pagasse esses R$1.000. E ele não era obrigado, porque eles não têm conhecimento, mas vocês estão obrigando ele a pagar, agora você tem que pagar os R$1.000, as testemunhas. Aparentemente, essa seria a halakha. Mas disse a Mishnah, não pode ser. Por quê? Porque v'halô ben hayom ou ben lemachar, sofo litem laktubata. Não entendo. É possível que ele falece antes dela? No caso normal, vocês disseram que divorciou, mas no fato é não divorciou. Eles ainda são casados, por exemplo. É possível que ele chegue a falecer e o estate dele vai precisar pagar? Sim. É possível que ele divorcie ela e aí ele tem que pagar? Sim. Então não tem dano nenhum. Ele um dia vai precisar pagar. Não tem dano nenhum que esses testemunhas causaram. Então, disse a Gemara, não, aqui não se trata desse tipo de dano. Aqui se trata sobre os possíveis danos do mercado secundário. Ok. So here we're talking about something else. Vamos ver o que a Mishnah disse e como que o Rashi ilumina todo o assunto sobre o mercado secundário, o valor atual ou o valor do futuro, como que essa avaliação é feita. Mishnah e a Gemara não fala nada. Ele só cita o seguinte. Omdin, a gente avalia kama adam rotze liten biktubata shel zu. A gente avalia quando uma pessoa ia pagar para esse documento, she'im nitar mela ou nitkarsha, caso ela chega a se tornar uma viúva ou divorciada, ve'im meita yirshana ba'ala. Nesse caso, o marido, se ela falece antes, o marido, ele herda o que poderia estar dado para ela. Só fala, a gente tem que avaliar quanto poderia ser pago agora para esse documento. Em outras palavras, o documento consta R$1.000. Mas esses R$1.000, nesse momento, não tem valor de R$1.000. Porque ele só se torna válido caso ela divorcia ou fica viúva. Hoje, não tem valor nenhum. Sim? Então, disse Talmud, vamos ver o que você está pronto para pagar agora. Ou seja, se a mulher pega a ketubá dela, que consta R$1.000, e ela não quer esperar. Ela chega para um outro terceiro e fala o seguinte, eu tenho aqui esse documento que consta 1.000. Você está pronto a me pagar 500? Como o risco de você receber 1.000 ou simplesmente nada. If I outlive my husband, if I pass away, se ela falece antes, você recebe nada, você acabou de perder $500. R$500. Ou não? Então tem o valor. Mas o Talmud não identifica exatamente como fazer. Vamos ver o Talmud, que o Talmud, nesse Mishnah, são 2 linhas apenas, e o Rashi tem 50 linhas, só para você entender como que Rashi ilumina. Vamos tentar ser breve, porque o assunto é complexo. Então, disse a Gemara, continua na página 3a2, disse a Gemara, Keitzad Shamin. Como que tem que ser? Eu vou ler primeiro o Talmud, para a gente perceber a falta de esclarecimento, depois a gente vai ver as palavras do Rashi. Keitzad Shamin. Como que é feita essa avaliação? Ele não explica a pergunta. Qual o problema? Viver o mercado do futuro. Mishnah disse.
Gemara não fala. Amar Rab Chizda, disse o sábio com o nome Rab Chizda, ele disse Bebal. A gente avalia o risco do marido. Rabbi Natan ben Oshia disse Beisha, o risco dela. That's it. Tem uma discussão. Quando o Talmud disse, você vai avaliar o mercado atual contra o risco potencial do documento, do cheque, do contrato, tem dois riscos. Ele disse dele e dela. Por que vai ser diferente? Qual é o risco dele e qual é o risco dela? Talmud não fala absolutamente nada. E vamos só terminar as três línguas. Omar Rapapa, o sábio nome Rapapa diz Beisha. A gente vai avaliar o risco dela, Biktubata com a Ktubá. That's it. Sem o Rashi, a gente vai ficar aqui coçando a cabeça para entender primeiro qual é a pergunta da Gemara, porque aparentemente é simples o que o Mishnah está dizendo. E depois que o Talmud responde, marido, homem ou a mulher, qual diferença faz o risco homem e mulher? Não fala absolutamente nada. Para quem que é corajoso, vamos para esse parágrafo aqui, que começa com Gimel Mem, no meio. Tá? Quem for abrir um Talmud, ele sempre vai ver nas margens do Talmud, o texto no meio, você vai ver nas margens, lado esquerdo, lado direito, explicações. A margem dentro, interior, é sempre Rashi, e a margem no exterior é sempre dos seus netos Tosafot. Ok? Então, aqui começa Gimel Mem, que representa Gemara. Como vocês podem dizer, Rabino nem comentou nessa aula, mas tem letras diferentes que são chamadas letras de Rashi. Na verdade, não tem nada a ver com o próprio Rashi, ele não inventou, ele não escreveu. Aparentemente, quando eles começaram a imprimir os impressos, eles fizeram essas, e os primeiros livros que foram impressos com essas letras eram os comentários do Rashi. Mas é conhecido com as letras do Rashi. É um pouco diferente, mas tenta acompanhar. Eu não vou ler tudo, é extenso, mas vamos ver a ideia geral. Ok. Primeiro Rashi fala, Keitzad Shamim. Ele pega, como a Rabino falou, ele é quase palavra por palavra. Então ele pega as duas palavras do Talmud, que a Talmud pergunta como é feita essa avaliação. Você citou no Mishnah que tem avaliação, como é que é feito? Mas qual o problema? Eu acabei de dar um exemplo. Pega o contrato, atualmente tem valor nenhum, possivelmente tem um valor alto. Quanto você pagaria para esse risco? Parenthetically, em parênteses, o Rambam, Maimonides, ele leva isso um pouco mais para frente. Depois que a gente vai ver como que é feito, a gente tem que avaliar também a idade dela, a idade dele, se ele é fumante, se ela tem questões de saúde. Tudo isso vai elevar ou baixar o risco. Qualquer um de nós, se você quer um plano de life insurance, a maioria das vezes tem que pegar um sangue no mínimo. Right? Então, o Maimonides, ele acrescenta esses detalhes, o que tem que ser levado em consideração. Temos que lembrar, aqui está tratando de uma questão monetária, financeira. Tá? Esquece a questão de casamento, é financeiro. Ok. Então, disse o Rashi, Keitzad Shamim. Como é que deve ser feita essa avaliação? Então, Rashi agora vai explicar a pergunta. Porque até agora nem entendemos a pergunta. Kilomar, ou seja, Mai Komachayev Lulamesav. O que ele deve pagar? Por quê? Yesh Liftor Mishnatenu Lishnei Tzadim. Porque nossa Mishnah pode ser explicado em duas formas diferentes. Duas contas diferentes. Duas análises de risco completamente diferentes. E o resultado vai ser bem diferente. Por quê? Aqui se trata da mulher
que está segurando o documento para receber. Ela quer receber adiantado um valor menor, porque talvez ela nunca chegue a receber. Correto? Mas ele está no outro lado que tem que pagar. Ele quer se livrar dessa obrigação. Talvez não inteiro, mas em vez de precisar pagar 1.000, ele vai procurar um jeito de pagar 500. Mas como? Vamos ver. Então, disse o Rashi o seguinte. Harei yesh leisha, leish uleisha, zechut safek bektubata. Zu. Cada tem aqui, zechut não quer dizer, mas ele tem uma interest. Esse é interest. Um interesse, right? Nesse documento. Como eu te falei. Ela vai receber, ele tem que pagar. Yeah? Hi mitzapeh she'im yamut. Ela espera. Se ele falece, ou yigareshen, ou divorcie, ela vai receber todo o valor que consta. Mas ele tem o outro lado, she'im tamud bechayav. Se ela falece na vida dele, yirashenu. A estate dele vai herdar, ele não vai precisar pagar. Sim, até então tudo bem. Mas o valor é o mesmo. O risco aparentemente é 50-50. Ou pelo menos não muda. Porque aqui se depende dos mesmos fatores. O Rashi traz não. O fator risco dela é diferente. Por isso tem avaliações diferentes que vai concluir com valores diferentes. E ele começa a detalhar, a gente vai só citar algumas linhas, depois eu vou explicar para vocês o resto do Rashi. Yafé koach zuchuto mikoach zuchutá. O interesse dele, atualmente, é maior. Ele tem mais a ganhar no momento atual do que dela. Por quê? Shehu ochel peirot hakarka miuchad lektubata tamid velo hi. Afinal das contas, ela tem o documento, ela consegue vender. Porque é meu. Ele, o que ele tem? O que ele vai vender? Vai vender? Ele quer se livrar de uma obrigação vendendo o quê? Então, normalmente, o marido, quando casam, dá a ktubá, para dar mais valor à ktubá, para deixar a mulher mais calma, tranquila, segura, o que ele disse? Sabe o que é, minha querida? Eu tenho um apartamento lá. A gente mora aqui, mas eu tenho outro apartamento de investimento. Eu vou penhorar aquele apartamento para o teu ktubá. Sim? No momento que você precisa pegar essa ktubá, você vai pegar daquele imóvel. Sim? Nesse caso, por mais que ele tenha vários outros, aquele imóvel é designado para ktubá. Se alguma coisa acontece, ela vai para lá primeiro para pegar. E depois, ele pode pegar de outros bens. Mas esse imóvel existe. Disse Rashi, esse imóvel existe. Não somente existe, tem inquilino. Quem recebe esse dinheiro de aluguel esses anos? É o marido. Então, o marido agora ele tem um bem físico atrelado a esse documento. Isso ele pode vender. Mas ele pode vender com uma cláusula. Eu chego para você e falo, esse imóvel vale 1 milhão. Mas você sabe, é possível que você vai precisar abrir mão. Porque a ktubá da minha mulher é 1 milhão. E vamos fazer um geschäft. Eu te vendo por 500 mil. Sim? Agora você me dá 500 mil, você pega. Caso eu não chegue a pagar a ktubá, você fica com o imóvel. Que vale 1 milhão. Mas você corre o risco que eu vou precisar pagar e aí você perde tudo. Entendeu? Essa é algo real que o marido tem.
Sim? São duas coisas. Ele tem algo, interesse a mais, porque ele tem algo a vender, algo que pode receber e algo que rende. E você, comprador, vai poder receber esse rendimento. Além disso, o Rashi acrescenta que no caso do homem, que se eu vendo para você o apartamento e eu não chego a precisar pagar a Ketubá, você fica. There's no probate, não tem, quando alguém falece, você tem que... Não tem inventário, você não precisa esperar para nada. O documento já está no teu nome. Então é fácil. Caso de Ketubá, outras coisas, não, tem que ver, tem que vai para os filhos, tem que ir para o Bedin, até que você recebe e tem dor de cabeça. Então, o Rashi traz que o marido, ele tem algo a mais para vender que a mulher não tem. E o Rashi, portanto, ele fala o seguinte, vamos levar isso agora para essas testemunhas. Qual dano que eles queriam causar? Eles queriam causar o dano atual, porque o dano futuro é igual, é o valor que consta na Ketubá, que ele vai precisar pagar. Então isso não é um dano extra, isso é uma obrigação dele, caso ele chegue a falecer. Obviamente, isso não é o dano. Aqui estamos procurando um dano a mais, que não seria a obrigação dele se não fosse essas testemunhas. Agora o Rashi conclui a página inteira. Quando ela chega para o marido, fala, sabe o que é? Tem Ketubá de 1.000 e eu quero dinheiro agora. Você me dá 40%? E aí você fica com a Ketubá? Sim. O marido fala que sim. Agora, esses 40 que ele deu, isso é um dano a mais causado? Não, porque consta na Ketubá e poderia ser obrigação dele. Qual é o dano? Os 60% que talvez ele não vai precisar pagar, porque ele poderia pagar agora 40%. Esses 60% se torna a avaliação de risco dela. Agora, o marido, quando ele chega a vender o imóvel, qual é o dano que seria causado? Aquilo que ele recebeu ou aquilo que ele ainda não recebeu? No caso da mulher, o dano extra que seria aquele que ele não pagou. Porque ele poderia se esquivar, pagar 40 e não precisar pagar 60. No caso dele, o que é que vai acontecer? O apartamento vale 1 milhão. E eu falo a mesma coisa, me paga 400 mil. Qual parte é o dano? A parte que eu acabei de receber? Ou a parte dos 600 mil que eu ainda não recebi? É a parte que eu recebi. Então, no caso, a avaliação dela, no exemplo que eu trouxe, seria de 600 mil. De 600, whatever the value is. 60-40. Caso dele, seria os 400. Aí pergunta o Talmud, você falou bem bonitinho no Talmud, na Mishnah, que você tem que avaliar quanto que vale atualmente. Depende com quem está falando. O que você faz? E o valor, possivelmente, como que falei, como as avaliações do Maimonides, de idade, de estado de saúde, etc., várias outras coisas que Maimonides traz, aí a diferença pode ser muito grande. Ou seja, Mishnah trouxe uma halakha sem esclarecer. A Gemara pergunta sem esclarecer. A Gemara responde sem esclarecer, pelo menos para o nosso entendimento simples. Vem o Rashi e traz todos esses cálculos para mostrar, não. Aqui está se tratando do que hoje em dia é muito conhecido, tem um mercado enorme, tem pessoas comprando, life insurance policies and other things, right? Tudo baseado no risco, quanto que você paga agora para receber.
possível, ou seja, theoretically, yes. Não sei se uma mulher vende, mas theoretically, sim. Sim. Imagina em casos que talvez eles ainda estão casados pela halakha, mas ela precisa se sustentar. Não tem, I don't know. Could be all kinds of cases. Atualmente eu acho que é menos possível. O valor da ketubá não é tão significante que tem todo esse negócio. Mas aqui o que a gente percebe? O Rashi já estava bem familiarizado com esses conceitos. Ele dá essa explicação clara. Sem ela, a gente estaria olhando para as 3 linhas, literalmente 3 linhas do Talmud, sem entender a profundidade. Ele abre aqui um mercado, ele abre aqui os conceitos que, obviamente, a gente vai poder aplicar em tantos outros lugares do Talmud. Isso é um Rashi, em 3 linhas. Imagina o que a gente consegue encontrar no todo o Talmud, todo o Tanakh que o Rashi traz. Uma coisa fenomenal, coisa que sem o Rashi hoje não se dá para estudar o Tanakh, o Talmud, a Bíblia, e impossível. É impossível. Então, espero que foi esclarecedor. Obrigado pela oportunidade.